Olá pessoal que está assistindo esse vídeo pelo Ministério de Juventude Adorai. Meu nome é Raira, eu tenho 29 anos. Eu entrei para o Ministério de Juventude Adorai no final do ano passado e minha caminhada com Deus começou mais precisamente em 2016. E eu tô aqui hoje para contar um pouquinho da história para vocês de como começou um assunto muito importante na minha vida, o qual eu sigo com a graça de Deus, porque sozinho eu não consigo, até hoje. E começou também em 2016, quando eu comecei a caminhar mais próxima de Deus. Ah, Raira, quer dizer então que você não era próxima de Deus antes e tal? Bom, eu sempre tive a minha fé, mas digamos que, sabe aquela católica que o povo diz, você é católica, mas você não é praticante? Então, minha família também sempre foi católica, eu também, mas eu não era praticante. Tá, a história que eu quero contar hoje não é sobre a história da minha conversão, mas como esse mês de junho a gente comemora o Dia dos Namorados, lá no dia 12 de junho, né? Então eu quero continuar um pouco esse assunto com vocês, contando a história sobre o que? Castidade. Então, a minha história começou em 2016, como eu havia falado. Eu estava fazendo seminário de vida no Espírito Santo, não sei se vocês conhecem, se vocês já fizeram. Para quem segue muito, né, Renovação Carismática Católica, a gente faz o seminário de vida no Espírito Santo, onde em 9 semanas a gente vivencia um tema diferente, né? Não vou contar aqui porque é legal que vocês façam em algum momento, para quem ainda não fez, e para quem já fez e quiser fazer de novo, já sabe como é, mas não vou entrar nesse assunto. Então a gente tem 9 semanas, né? E cada semana é um tema. E eu tava participando desse processo. No final a gente tem o que a gente chama de experiência de oração, que é durante um final de semana, e é um momento muito profundo do seminário. Nesse momento que eu estava fazendo o seminário, um pregador, foi falar sobre o tema pecado. E eu tava vivendo uma fase da minha vida, até 2016, que por muitos anos eu tinha vivências que eu não sabia, né, que prejudicavam tanto a minha vida. Sabe quando você tá no fundo do poço, né, e você pensa assim, caramba, tá ruim, mas eu não sei o que fazer pra mudar, não sei como mudar, não sei, na verdade, o cerne, né, do que tá acontecendo, por que eu vim parar aqui, né, como que isso tudo de ruim aconteceu na minha vida, assim. Eu falo entre aspas porque é uma situação que você tá que é ruim, só que você não sabe que você tá numa situação ruim, porque você está nela. Eu já ouvi em outros momentos, quando a gente prega, né, e a gente ouve pregação de outras pessoas, que lá eles falam assim, sabe quando você tá na lama, né, mas você sempre viveu na lama, e aí você não identifica que você tá vivendo na lama, você só identifica quando você sai dela e pensa, caramba, eu tava vivendo na lama. Foi isso que aconteceu comigo. Então esse pregador, lá nessa semana do seminário sobre o tema perdão, falou sobre castidade. E foi quando Deus falava no meu coração, eu ainda não identificava que era Deus, mas eu sentia muito forte no meu coração. E eu sempre, assim, tinha esse costume de ouvir o que meu coração estava pedindo, né? Sem eu antes saber que era Deus que estava falando comigo, veja bem. E aí, nesse momento, então, eu pensei, caramba, será que eu devo viver a castidade? Então, quando o pregador estava falando sobre esse tema, pecado, eu pensei, poxa, eu acho que eu estou vivendo um momento que eu preciso repensar. E aí ele falou assim, Deus me fala muito forte no meu coração que eu preciso falar sobre uma coisa que tem a ver com pecado, mas não é o tema de hoje, castidade. E nisso Deus já falava pra mim, no meu coração, sobre castidade. Mas eu não sabia o que era isso, eu não tinha a menor ideia de como era isso, de como se vivia isso, do que isso significava exatamente. Eu já tinha ouvido falar, mas sabe, quando você ouve falar e você nunca estudou o tema de forma profunda, foi exatamente isso que aconteceu, que era a minha vida e que estava acontecendo comigo. E aí ele disse, bom, então, eu quero falar um pouco sobre esse tema, de como foi que eu me converti, né, o pregador dizendo, de como foi que eu me converti e como eu vivenciei a castidade e que desde então eu comecei praticando e vivenciando a castidade, eu mudei a minha vida. Isso o pregador falou. E eu fiquei muito atenta no que ele disse, porque
aquilo de certa forma estava mexendo comigo, né? Deus já tinha falado aquilo no meu coração, sem eu saber que era Deus me falando, mas martelava muito castidade, 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 castidade. E eu falei, caramba. E pra mim era um tema super difícil, sabe, de falar, era um tema super difícil de entender, de aceitar, porque é até hoje, só que como hoje, depois daquele dia, eu comecei a vivenciar a castidade, então as coisas mudaram. E é sobre isso que eu quero falar pra vocês. Então, eu tomei a decisão, depois daquela pregação, de vivenciar a castidade. Foi fácil? Nunca será. Não é até hoje. Tem 4 anos que eu vivencio como solteira a castidade. Ah, e vocês acreditam que eu não sabia que vivenciar a castidade também era não sair e ficar pegando todo mundo por aí? Sabe, eu não sabia disso, eu não sabia. Eu achava que castidade era apenas a não fazer sexo, por exemplo. Né? Pra mim, castidade era só não fazer sexo. Eu falava, então eu posso ficar com as pessoas. Né? Ah, isso quer dizer que eu pegava 5? Não, de vez? Não, não é isso. Mas eu achava que ficar tava tudo bem, sabe? E tem pessoas que hoje ainda olham isso com uma questão de radicalidade. Mas hoje, vivenciando a castidade, eu entendi muito bem a importância que se tem nisso. Porque assim eu comecei a compreender o que é o amor. Assim eu comecei a compreender como Deus me ama e como eu tenho valor perante a sociedade. A gente não imagina, quando a gente não vivencia a castidade, o quanto a gente está, digamos que, deixando de lado, né? O quanto a gente está deixando de lado o amor que Deus tem por nós, né? A gente não entende nosso valor porque a gente não entende o amor que Deus tem por nós. E a gente não entendendo isso, né? Quando a gente não entende isso, a gente também deixa de amar o próximo como ele deveria ser amado. Como Deus também ama o próximo, porque Deus também vive no próximo. Né? Então eu comecei a entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Deus foi falando isso no meu coração aos poucos. À medida que eu ia vivenciando a castidade, que eu buscava forças para continuar nesse caminho, né, rezando o terço, fazendo minha oração pessoal, comungando, principalmente confessando, fazendo o exame de consciência. A confissão, ela é extremamente importante para você continuar nessa caminhada. Gente, para sermos santos, não é não cair, é cair, mas continuar levantando. E isso foi uma coisa que eu aprendi também muito durante a minha caminhada, porque eu falei, meu Deus, eu caí, né? Não só em relação à castidade, em relação a outras coisas. O que eu faço? Né? Confessa, se arrependa verdadeiramente, confesse e continue caminhando. Porque Deus é misericordioso e na sua misericórdia infinita, Ele nos busca a cada dia, a cada momento. Então esse é o recadinho do pouco que eu quero falar pra vocês sobre a minha vivência da castidade, que desde então eu continuo caindo, levantando, né? E assim como em todas as vivências, né, da Igreja Católica, que eu faço o propósito com Deus de viver. Só que a grande importância é a gente entender que isso é necessário, né? Então, se você sente no seu coração que é importante você vivenciar a castidade, faça esse propósito com Deus. Você não precisa falar com ninguém, sabe? Você que é solteiro, você que namora. Esses dias mesmo eu participei de uma live sobre namoro santo. E assim, gente, o quanto é diferente, sabe? A gente pensa, porque o mundo tá muito acostumado que, eu preciso ficar com a pessoa pra conhecer a pessoa, eu tenho que beijar a pessoa, eu tenho que estar junto com a pessoa, dormir na mesma cama que a pessoa, e não é assim, sabe? Pra conhecer uma pessoa, você não tem que estar do lado dela 24 horas. Você consegue conhecer uma pessoa conversando com a pessoa. E o quanto o diálogo hoje deixou de ser fundamental, sabe? Hoje ficar é mais importante. Hoje sair para conhecer alguém é legal, só que a gente fica com essa pessoa e a conversa às vezes vai sendo deixada de lado. Agora me diz você, quantas foram as vezes, né, que você menina, vamos falar agora para as mulheres, que você menina, mulher, saiu para conhecer uma pessoa e essa pessoa, ou então estava numa festa, né, o que acontece muito também, alguém se interessou por você e antes mesmo de querer te conhecer, sabe, já estava ali querendo tentar ficar com você, ganhar uns beijos seus de alguma forma. E você é homem, agora os homens, meninos, quantos de vocês e quantas foram as vezes que vocês já tentaram ficar com a menina antes mesmo de conhecê-la? Quem é essa pessoa com quem você está querendo ficar? Quem é essa pessoa com quem você se atraiu fisicamente? Veja, não estou dizendo aqui que a beleza, né, para cada um é diferente, mas não é importante. Não é isso.
Tudo bem, cada um tem que cuidar do seu corpo conforme melhor entende, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo físico, ele também é importante. A gente precisa cuidar da nossa saúde, né, de tudo aquilo que faz parte de nós. Ou seja, os exercícios físicos, mas tudo sem exagero, né? A gente não tem que ficar... Nós jamais devemos ser escravos do nosso corpo físico, né? Jamais devemos ser escravos de nada, porque a escravidão nos aprisiona. E Deus nos fez para sermos livres. Livres em nome de Jesus. Então, sobre a castidade, né? Quando a gente fala disso, a gente pensa, caramba, como as coisas hoje no mundo estão emergenciais, né? Eu quero logo ficar com aquela pessoa, eu quero logo estar com aquela pessoa. Então você não tem esse tempo para conhecer. E o namoro é um tempo para conhecer a pessoa. Quando você se decide namorar com alguém, né? Você tá se decidindo por deixar uma parte do seu tempo para se dedicar a conhecer aquela pessoa. Então a gente não precisa ficar com alguém para dizer que a gente ama essa pessoa, né? A gente não precisa ficar com alguém, porque se fosse assim também, né? Tantas pessoas que a gente gosta por aí, teria que ficar com todo mundo para poder dizer que a gente gosta daquela pessoa, não é bem assim, né? E claro que existem vários tipos de amor, né? O amor fraterno, que é o amor de irmão, o amor ágape, que é o amor de Deus, né? E, enfim, né? Isso a gente consegue estudar também. Alguns livros da igreja falam sobre esses vários tipos de amor, mas como o assunto é castidade, eu vou focar nisso, o que tem muito a ver com amor. Então, quando você começa a vivenciar a castidade, você passa também a se amar, a se valorizar, a olhar para você mesmo e falar assim, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho valor. Eu não vou deixar qualquer pessoa me usar, porque quando a gente simplesmente sai ficando, sai aceitando, né, pelas nossas carências afetivas, esses tipos de amor que o mundo nos propõe, a gente acaba se deixando levar pelas nossas carências e nisso a gente vai se deixando também se usar. Então, quando a gente vivencia a castidade, a gente também começa a perceber como é importante trabalhar as nossas próprias carências, né? Tudo bem, tem pessoas que são mais carentes afetivamente, outras nem tanto, mas para aquelas que são mais, eu convido, né, a se entenderem, né, a buscar lá o cerne. Por que eu sinto tanto essa falta? O que tanto me falta? Muito possivelmente a sua falta está em Deus. Eu falo isso porque eu era assim. E eu tenho descoberto, né, vivenciando a castidade nesse caminho, o quanto essas carências afetivas que nós temos é falta de Deus em nossas vidas. Né? Falta de nos amar, falta de encontrar o nosso valor que está em Deus, e só Deus é capaz de nos mostrar isso. Só Deus é capaz de falar, ei, filho, você tem valor para mim. Ei, filho, eu posso fazer a diferença na sua vida. E só com a graça de Deus, assim como a live que a Fernanda e o Ramires fizeram sobre namoro e castidade, só com a graça de Deus você consegue vivenciar a castidade bem vivenciada. Sozinho, vocês não vão conseguir. Porque só com a graça de Deus a gente consegue chegar lá. Naquele momento que você se sente fraco, naquele momento que te faltam as forças, é ali em que a graça de Deus vai superabundar. E só então você vai conseguir se reerguer e voltar a caminhar. Já dizia aquela frase, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Hoje eu sigo a minha vida muito mais leve, muito mais feliz, encontrando o meu amor próprio, o amor de Deus por mim, me valorizando e não permitindo que as pessoas me usem, e eu também não usando as pessoas para sanar as minhas próprias carências afetivas. Eu convido a vocês, né, e você que sente essa vontade, já sente esse chamado de vivenciar a castidade, por que não começar agora? Entrega para Deus a tua vontade, entrega para Deus a sua falta de força, né? Eu sou testemunha disso e continuo vivenciando a castidade com a graça de Deus. E eu sou uma pessoa muito mais feliz por isso. Por isso que eu quis deixar esse recado, fazer esse vídeo para vocês também, em especial nesse mês de junho, que a gente comemora o Dia dos Namorados, porque quando a gente namora, a gente está ali em contato direto, quase, basicamente, todos os dias ali, com aquela pessoa. Mas para os solteiros, né, eu também quero dizer, assim como eu, sendo solteira, posso dizer aqui de carteirinha para vocês, quando vocês saírem, quando vocês forem para uma festa, não permita que as outras pessoas usem você. Você tem valor para Deus. Você tem muito valor.
Deus te ama. Se ame também, se dê o valor que Deus dá para você. Porque você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor e para o Senhor. Peça ajuda a Nossa Senhora, peça ajuda a Virgem Maria, que ela possa passar na frente, pisar na cabeça da serpente e te dar a força que você precisa, com a graça que você precisa, para continuar vivenciando a castidade a partir do momento que você se decidir e fizer esse propósito com Deus. Tá bom? Um beijo.